conhecendo um pouquinho a história da Farm, cultura sempre foi uma fortaleza, né? Acho que sempre foi uma empresa de uma cultura forte, desde quando nasceu, uma cultura autoral, eu diria, única, que sempre teve muito conectada com a marca, enfim, e claramente a gente vê que é uma empresa que também venceu a jornada da transformação digital, e agora a gente está falando de elementos novos, né? Cultura ágil, mindset ágil, enfim. E aqui no podcast a gente tem discutido que o desafio da mudança de cultura é o desafio de você adicionar e não de substituir. Porque quando você entra com elementos novos da cultura, novos rituais, novos ritos, novas doutrinas, novos dogmas, o segredo é você fazer o e não ou. Né? As pessoas, espera um pouquinho, você não vai deixar de ser o que você era. Você vai continuar sendo o Farm ou as marcas, e você precisa ser, além disso, ágil. Né? Então, queria que você trouxesse um pouquinho esse olhar de cultura que está em gente de gestão. Como é que faz esse caldo ficar um caldo, o que era mais... Né? Isso. Tem um segredo que eu acho, Edu, que a gente em algum momento percebeu e trabalhou internamente, que era assim, o que é o ágil da Farm? Como faz o ágil da Farm? Isso. Ou de qualquer uma das marcas. De qualquer marca ou qualquer empresa. Porque assim, o ágil é uma metodologia, ele tem uma teoria, mas como que a gente traduz isso para a marca? E aí, a Farm tem um valor, né? A cultura brasileira para a Farm é um valor muito grande, né? O nosso DNA está todo inspirado na nossa cultura brasileira. Então, inclusive, alguns termos, em algum momento... não eram bem aceitos, né? Mas esse monte de nomes, essa sopa de letrinhas. Eu tô vendo que vocês usam mais ágil do que agile, né? Pois é. Né? Quando a gente começou a falar de Product Owner, eu já falei, E é um detalhe parece bobo, mas parece bobo, mas não é. Sabe o que parecia? E eu ouvia isso. E assim, aí para mim é o segredo da escuta realmente ativa no lugar do RH estratégico. Porque assim, ouve o que está sendo dito sem diminuir aquilo, sem achar aquilo um detalhe. Ou seja, aquela sopa de letrinhas gerava resistência. Perfeito. Então, assim, não importa se o nome no mercado daquele rito é um nome lindo, tá bom, mas qual é o nome que a gente vai chamar aqui? Vamos relembrar qual é o objetivo desse encontro? É muito mais sobre o objetivo. E quando você fala o E, Edu, eu acho que é perfeito, porque muitas vezes, a gente falava sobre isso, né? Na hora que você começa a implantar, as agendas ficam sobrepostas. Então, naturalmente, você cria um monte de outras agendas em cima de uma agenda que já não cabia. Aí você fala assim, mas como é que eu vou marcar essa reunião? Só que você tem todo um esforço de, aos poucos, ir mostrando que aquela reunião, talvez, substitua 2 ou 3 que você tinha. Que aquele alinhamento, ele vai ser muito mais importante e funcional do que vários outros que eram feitos de uma forma departamentalizada. Então, assim, precisa existir assim, muita resiliência, né, muita persistência de ir aos poucos implantando, realmente mostrando o caminho. E uma coisa que eu adorei, que foi muito aliado nosso, né, foi o conceito de curva de adoção. Então, muitas vezes a gente encontrava uma resistência em alguma área e não adiantava insistir. Tem que respeitar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vamos para aquela área que tá mais afim, né? E ela, de alguma forma, vai mostrar o resultado, né? E foi muito assim, foi muito orgânico, né? E acho que funciona por esse caminho. Né?